Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Boa noite, Mira. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o local onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira. Sejam bem-vindos à Rádio Mira para mais uma emissão Autárquicas 2017, nesta noite de quinta-feira, a transmitir de Mira via internet para o mundo. Vamos ter mais uma entrevista e hoje será com o candidato à Assembleia de Freguesia de Carapelhos pelo Partido Social Democrata, o Sr. Gabriel Pinho, Presidente da Junta de Freguesia de Carapelhos. Hoje, tal como tem vindo a acontecer, não haverá debate pelo motivo de indisponibilidade da candidata do Partido Socialista. Diz o regulamento dos debates, enviado a todos os candidatos, que caso compareça apenas um dos candidatos, a Rádio Mira realizará uma entrevista com aquele que comparecer. Para realizar esta entrevista está, como tem sido habitual, o jornalista e diretor do jornal Voz de Mira, Paulo Gabriel. Fernando Ferreira, também como de costume, está na edição das imagens que chegam até vós via Facebook. Obrigado, Sr. Gabriel Pinho, pela sua presença. Paulo Gabriel e Fernando Ferreira, obrigado também pela vossa colaboração ilimitada. Feitas as apresentações, o Paulo Gabriel vai dar início à entrevista de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jorge. Boa noite mais uma vez. Não é uma entrevista, não é um debate, é uma entrevista. Isto também nos vai permitir falar de coisas e de algumas curiosidades, porque hoje temos aqui Gabriel Pinho, com 68 anos de idade, que já registra, pai de 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas, empresário de sucesso. Faz a história da freguesia dos Carapelhos, não se faz sem o nome de Gabriel Pinho. E estamos a falar de uma freguesia criada em 1984, em 15 de dezembro, salvo erro, 1984. Tem uma área de 3,9 km², vamos arredondar isto para os 4 km², uma população de cerca dos 800 habitantes, isto em censos de 2011. Tem como identidade, vamos dizer assim, o setor da agricultura, visto que quando se fala em grelos tem que se falar nos grelos dos Carapelhos. Tem inclusive uma confraria dedicada à produção deste produto e tem também uma associação que defende este produto e, se não estou em erro, Gabriel Pinho encabeça ainda a direção dessa associação, ele já nos vai dizer. É também, e se não estou em erro, atualmente em Mira, e dentro neste quadro de eleições, o candidato que mais vezes foi a votos, portanto, tem aqui uma posição quase de decano como político. Eu começava por perguntar assim, Gabriel Pinho, uma freguesia de 4 km², isto é fácil de governar? Em primeiro lugar, boa noite aos ouvintes da Rádio Mira e obrigado ao Sr. Jorge por me ter convidado para este debate. Em primeiro lugar, lamento o candidato ou os candidatos de Mira não aparecerem. Depois já lhe respondo à sua pergunta. Porque se é um debate, devíamos estar a debater. Não quero chamar para aqui o candidato ou a candidata neste caso. Coitada, não tem culpa nenhuma onde a meteram, mas gostava de chamar para aqui e aí devia ter dado a cara quem a obrigou a ser candidata. Aí é que devia de ser. Porque, neste caso, no Partido Socialista, já não é dois que gostam muito de utilizar. Mas, Gabriel, é uma opção. Mas é uma opção. É uma opção. Gostam muito de obrigar ou a pagar-lhe os favores, porque lhe dei uma consulta de borra ou porque lhe fez a pessoa não está aqui para se defender, Gabriel. Mas eu acho que não é ela, é quem a meteu. Sim, mas quem também não está aqui para se defender. A menina, pelo amor de Deus. Longe de mim tal pensamento. Agora, respondendo à sua pergunta, se é fácil. Parece fácil, é pequena, mas é uma freguesia pequena, como se diz às vezes. As mulheres pequeninas, como uma vez uma mulher me respondeu, é uma mulher tão pequenina, mas tem muita arrumação. E esta tem a mesma arrumação que tem as grandes. É que nós temos na nossa freguesia as mesmas valências que têm as grandes. E estamos a falar de escolas, de centro de saúde... De centro de saúde,
de infantários, de creches, de lar de idosos, de lar centros de de dias. idosos, de parques, tudo o que as outras freguesias maiores do concelho têm. Sim, mas é uma coisa mais concentrada, mais fácil de gerir. Exato. É mais fácil de gerir, mas tem que se arranjar. Numa coisa pequena tem que se arranjar dinheiro, que temos verbas muito mais pequenas do que ter uma freguesia grande. Ou seja, o facto de ser uma freguesia pequena, o custo da luz é igual, não é por ser pequena, é a mesma coisa. O IVA é igual. Toda a manutenção é a mesma, só que depois, quando for para a parte da receita, do EMI temos a quase nada, uma bagatela, temos 1000 e poucos euros, de receitas da Câmara, quando Mira tem 57 ou 58 nos protocolos de limpeza de paletas, etc., nós temos, não chega a 10, ou na ordem de 10, porque se fez uns acertos, porque senão não isso tínhamos, se fôssemos para a nossa área. E essas o coisas... Gabriel está a dizer que aqui a junta de freguesia dos Carapelhos e Cortesia de Baixo, há que fazer aqui esta ressalva, não é? Não tem, as transferências para a freguesia não são suficientes para dar resposta àquilo que as necessidades. Então como é que se faz? Qual é a ginástica que se faz? O protocolo é conforme nós, por exemplo, e o Seixo temos, no parto, o Seixo tem mais que nós, a Praia tem mais que nós. Mas também tem mais pessoas. Mas também tem mais pessoas. E mais área, certo? Também tem mais área para gerir, também tem mais área para defender. Mas a nossa ginástica, e aqui vou já mandar um ponto para a frente, aqui temos contado sempre com a generosidade dos nossos habitantes, dos nossos eleitores. Qualquer iniciativa que nós temos, ainda por exemplo, agora para aquele lar que nós temos a fazer, temos as pessoas que... Estamos a falar do largo ao lado da igreja está a ser feito, e já agora explica esse largo é o quê? Para quem não conhece. Este largo é uma parceria feita entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a Confraria Naves e Companhia e a Comissão da Capela, para dar umas certas regalias à nossa... e uma certa imagem à nossa capela, à volta dela, como, por exemplo, não tínhamos casas de banho. E este largo vai dotar, já está a ser dotado com casas de banho. Para quem não conhece, Gabriel, está a ser ao lado da igreja está a ser feito um largo, é isso? Está a ser feito um largo que vai se chamar, vai se chamar Praça, para ter um nome mais... Vai ser uma praça com casas de banho, com palcos, com um anfiteatro pequenino, com uma outra capelinha que é Almeja amanhã, hoje ainda não, mas amanhã talvez seja a casa mortuária, que anda a começar a ir para a velha, que já é velha, e parque de estacionamento. Para quê? Para retirar os carros da estrada em frente à capela, porque agora vai ter um outro embelezamento, vai ficar sem condições para estacionamento. E por isso, na parte da traseira, vamos ter estacionamento para 100 e tal carros. Estão a chamar para aí o centro dos Carapelhos? Sim, ele é o centro dos Carapelhos. Porque confunde-se um pouco com aquela zona de onde está a junta, onde está o centro, médico. Aí é um centro. Pronto, é um centro onde tem todos os serviços. Certo. Aí tem junta, tem posto médico, tem a Associação de Seguridade Social, contém as valências todas. Mas a outra parte, ao pé das igrejas, por norma, é sempre um largo das festas do ano. Um largo onde atrai as pessoas com os casamentos, com as festas, etc. Por isso, esse largo tinha, para mim, uma lacuna muito grande. Era a falta das casas de banho. E temos, ao mesmo tempo, não só a fazer as casas de banho, mas sim a dar toda aquela beleza. Estacionamento, casas de banho e um parque condigno para as festas. E temos as pessoas a colaborar com isso. Sim. Temos as pessoas a colaborar. No cortejo de 15 de agosto, que todos os anos já se faz há 30 e tantos anos, e depois realizemos um cortejo de oferendas em prol da obra que se está a fazer nesse ano. Já assim se fez quando se foi para arranjar a casa mortuária, já assim se fez para o centro social, já assim se fez para a junta de freguesia. Mas quem é que faz isso? É a junta que faz ou é uma comissão de amigos? Ou é a junta, e demos um nome já há muitos anos que se chama Festa da Comunidade. Onde essa Festa da Comunidade já todos estão à espera. Os que gostam de colaborar, todos estão à espera de colaborar com a sua oferta
E os que me levam oferta, que me levam a sua gramesse, compram. Que essa, para mim, é tão importante ou mais que quem leva. Mas a pessoa que leva também gosta de que a sua gramesse dê muito dinheiro. Claro. E por isso... Mas nessa festa de comunidade, só para quem não conhece, é o suporte do financiamento de uma obra que está em curso na freguesia. Curso nessa época. Por exemplo... Mas obra da freguesia. Obra da freguesia. Por exemplo... Da junta. São tudo obras ligadas à junta. E tem sido sempre iniciativas, neste caso, da junta, em colaboração com as outras associações. Entidades interessadas. Exatamente. Neste caso, quando foi, por exemplo, vamos dar só um exemplo, da Associação de Seguridade Social, como sabe, tem lá uma obra que custou a passar de €1 milhão, que contar com terrenos e tudo. Estamos a falar do lado social do... Exatamente. E essa obra, tínhamos um terreno... É a menina dos seus olhos, Carapelhos, até ver, tem sido a menina dos meus olhos. Já lá vamos. Acontece que nós, Carapelhos, nem em Corticeiro de Baixo, nem em Carapelhos, tínhamos um palmo de terreno público. Ao contrário de Mira, ao contrário do Seixo, ao contrário da Praia, tem muitos terrenos da floresta, tem muitos terrenos públicos, é pedir a desafetação. E aí temos agora uma desafetação de 200 hectares. Exato. Mas nós lá não temos para desafetar. Por isso, temos um problema, temos que comprar ou alguém que os doe. Já temos tido uma diversa doação. Por exemplo, o terreno ao lado da capela foi comprado e foi doado à capela. Alguém até reclama porque é que não se doa à junta. Porque a pessoa, o casal que deu essa coisa, entendeu que não devia ser à junta, mas sim à fábrica da igreja. Por isso aquilo é da fábrica da igreja, mas nada proíbe de fazerem obras. O que o Gabriel está a dizer, e se permite fazer esta síntese, e corrijam-me se eu estiver errado, de facto, nos Carapelhos há um sentido de comunidade que, quando são obras para bem comum, as pessoas até têm aderido sempre. Têm aderido. Desde o primeiro ano, posso lhe dizer, o primeiro ano que se fez, o primeiro cortejo para o posto médico. E já lá estamos a falar de 30 e poucos anos. 3 anos. Sim. O primeiro cortejo, ainda me lembro quanto é que ele deu. 1.235 contos. Não era euros. Muito dinheiro, nessa altura. Já levantava uma obra, não? Uma obra que a obra por ela custou 3.500 contos. E o Estado, para aquela obra, não deu nada, deu 0. Mas a obra, ao fim de 1 ano e pouco, estava paga. Porque era um centro de saúde. E aqui tenho a dar um grande elogio ao nosso sistema de saúde de Coimbra e à nossa Câmara Municipal. Todos os centros de saúde ao lado têm fechado. E o nosso continua aberto numa freguesia pequenina. Porquê? Porque a obra é nossa, pagam-nos renda, mas acho que também é um prazer e um reconhecimento que tem feito pelo esforço que nós tivemos. E nós, que foi sempre a minha luta, temos também um grande prazer de manter a saúde a trabalhar em pleno na nossa terra, com um médico 3 dias por semana, enfermeira e assistente. Isso é porreiro. Mas essa obra é nossa. Funciona em pleno. Funciona em pleno. Por isso, esta obra é nossa. E foi a primeira obra que se fez. Depois veio a sede da junta. A mesma, com os mesmos moldes dos cortejos. Depois veio o salão polivalente, que tem muitos milhares de contos. Ainda falo em contos, parece que ele ainda foi feito todo em contos. Foi buscar uns milhares também ao Estado. Foi, sim, senhor. Também através dos meus conhecimentos, das minhas amizades. Sim. Mas a maior força foi sempre por quem? Pelo povo. Porque muitos têm o prazer, e eu tenho esse gosto, ainda hoje, e lhe digo obrigado, dizer assim, muitas casas, tinha lá uma casa com 3 ou 4, muitas, mas tinha lá uma com 3 ou 4 solteiras. E todas tinham o seu saco de dinheiro. E sabe o que é que elas me diziam? Esta mão não sabe o que esta deu, não diz nada às minhas irmãs. E umas davam-me 200, outras davam-me 500. E as obras foram aparecendo. E confiaram sempre em mim, e por isso eu digo obrigado às pessoas. Uns que já morreram, e outros que ainda estão vivos, obrigado por terem confiado
e ao confiarem as obras aparecem e são feitas. É fácil para um presidente de junta ter este suporte popular, ou seja, quando vamos para... Quase que não há medo nenhum de avançar em obras, porque sabemos que temos por parte da população... Não tenho tido medo. Sabe quantas vezes fui nestas obras todas pelas portas? Ao fim destes 33 anos. O Gabriel vai nos dizer. Fui 2 vezes com a minha comissão. E sabe para quê? Para poupar o pulso à população. Para ver, não é para onde sai mais dinheiro. Para ver quem são aqueles que dizem não. E de uma vez, numa das vezes que foi para o centro, para o lar, para o centro social. Sim. Uma obra a quase 1 milhão de euros, que neste momento, digo-lhe, ainda devemos, porque eu atravessei-me e outros se atravessaram. No banco. Mas atravessou-se como dirigente da associação. Porque e comigo particular. Se for para o Presidente da Junta, isso dá-lhe perda de mandato. Não. Atravessei-me como membro particular. Certo. Posso lhe dizer, eu e o Manuel Ventura, que era o secretário, na altura era o secretário da associação, era o vice-presidente, atravessámos no banco até que a obra esteve feita. Hoje está a obra atravessada. Atravessámos, depois fizemos a nossa a obra. Sabe quanto é que deu hoje para a obra? Eu atravessei-me na altura em 450 mil euros. Fomos buscar ao par 151 mil. Com mais os dinheiros que as pessoas foram dando, quando a obra acabou de ser feita, ficámos atravessados no banco com 400, mais ou menos 400 mil euros. Estamos a falar de uma área que não é propriamente da Junta. Exato. Mas é a mesma da Junta, porque neste momento, como estou as coisas confundem-se. Confundem-se de uma para outra. Onde está um, está no outro. E nós tivemos aqui esta semana uma conversa muito agradável também com o Tiago do Seixo, também infelizmente não foi um debate, foi infelizmente, quer dizer, cada um pensa o que quiser. E eu coloquei-lhe a hipótese, coloquei-lhe este quadro, quer dizer, às vezes as juntas nestes meios pequenos, onde existe uma... Eu estou a fazer uma reflexão, depois o Gabriel comente, se lhe apetecer. Nestes meios pequenos, às vezes o Presidente da Junta está na associação, a associação tem membros na junta, ou seja, o sentido comunitário é tão grande que às vezes uma pessoa, sim, há pessoas começa a baralhar tudo no bom sentido. Ou seja, o Gabriel ainda agora começou a falar de uma obra de um lado para o outro, quando está aqui como candidato à junta. Mas não... Pronto, mas como estou presidente das duas, mas não confundo as coisas. Perfeitamente. Acredita, quando estou na junta é um tema, ainda ontem tivemos uma reunião de junta e temos todas as quartas-feiras. Quando estamos na junta, os dinheiros da junta são geridos por secretário da junta e por tesoura. Eu não giro dinheiro. Os dinheiros na minha mão em lado nenhum estão. Quando estamos na associação, são geridos por tesoureiro e por secretário da junta e por secretário da associação. Eu só me limito a assinar os cheques mais o tesoureiro, mais nada. Mas aí discute-se na sua associação e na direção os problemas da associação. Esse é totalmente diferente. Quando estou na Conferência Naves e Companhia, é a mesma coisa. Também não mexe dinheiros. É que não há nenhuma que passe os dinheiros para mim que eu não quero. Sim. E por isso o Gabriel é mais motivador de equipas, mais, pelo menos quem o conhece. Vamos fazer aqui uma pausa de 1 minuto para os compromissos comerciais da Mira Rádio e já voltamos. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica. Serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Muito bem, Gabriel Pinho, eu penso, vamos fazer aqui só uma introdução, porque penso que dentro do nosso auditório há aí uma intervenção de um ouvinte. Jorge, eu peço que encaixe a pergunta
que é feita através do Facebook. Com certeza. Desde já, boa noite para o Joaquim Silva, que nos escuta também nesta emissão. E o Joaquim coloca a seguinte questão. Ele diz que não deixa de ser genérica e nacional. O que tem a dizer da forma selvagem que se continua a fazer promoção às campanhas e, neste caso, às autárquicas? Obrigado, Joaquim, pela tua participação. O que é que Não vejo no Conselho, este ano nem se tem ouvido grandes coisas na televisão. Antigamente, quando foi o 25 de Abril, aí lembro-me das campanhas serem selvagens, de cortar cartazes. Até posso dizer que cheguei a ter de me impor em alguns sítios, por exemplo, na Praia de Mira. Até ganhei conhecimento com alguns amigos. Um dia, me impor a sério. E trazia uma equipa de 12 homens a colar cartazes, quando eles colavam com farinha de trigo e batatas amassadas, que não havia outro produto, e arrancava, a gente colava, e passado um bocado já estavam todos arrancados os cartazes, e encontro-me com o senhor e diz-me assim: que é o senhor? Gabriel Pinho. E que é o senhor? Mestre Ribeiro Dias. O senhor é que é o Mestre Ribeiro Dias? Também eu conheci o Gabriel, também não conhecia assim. E então, eu quero saber quem é que anda, e eu também não sou nada meigo, como todos me conhecem, de meiguice tenho pouco, dou o coração e dou tudo na hora, mas quando é para o brutinho também sou mas assim. Quem tem 5 filhos é uma pessoa meiga também. O que é que me acontece a seguir? Acontece-me que o Mestre Ribeiro diz: amigo, vamos fazer aqui um pacto. E o pacto é: daqui para ali colam vocês. PS, daqui para aqui cola PS. Como sabem, a praia sempre foi bastante PS. Nessa altura era o PPD. Exatamente, era o PPD. E o que é que acontece? Acontece que fizemos um pacto de tal ordem que o resto da campanha nunca mais ninguém se colou um cartaz. Outra vez aconteceu-nos, há 4 anos, aconteceu em Mira, uma cervejaria. Para mim foi uma cervejaria. E alguém me quis acusar que fui eu. Acontece que eu disse: as mãos ardam a quem o fez. E no dia que estava no tribunal, por causa desse cartaz, porque levei as pessoas a tribunal, o que é que me aconteceu? Aconteceu-me que a pessoa que estava ao lado, andava no jardim, que era em funcionário da Câmara, vais responder, e quem o fez foi eu. Sabe que eu disse isto à juíza, mas ela era uma senhora doutora juíza, que tinha tanto de honestidade como ela tem, de sei lá de quê, e eu disse: doutora, a pessoa que fez o serviço está lá em baixo. Você quis chamar a senhora, não quer saber isso para nada, a senhora é que está respondendo a ela. Por acaso respondi a um conselho de batatas fritas, porque as imagens da caixa diziam que o Gabriel pesava 90 quilos e a coisa em causa só tinha a cintura dele e tinha a estatura, que o rapaz pesava só, não chegava a 50. Ou seja, hoje por isso não há salvageria hoje. Hoje acho que é tudo pacífico. Tudo pacífico. Muito bem. Gabriel, eu comecei com esta introdução de que a história da freguesia dos Carapelhos não se faz sem o nome do Gabriel. E isto porquê? Quando a freguesia foi criada, nós tínhamos uma freguesia só, que era a freguesia de Mira, e depois surgem 3. Surge a freguesia da Praia de Mira, surge a freguesia do Seixo e surge também a freguesia dos Carapelhos. O Gabriel foi logo o primeiro presidente de freguesia, logo no primeiro mandato. Eu vou-lhe primeiro retificar. Ao contrário do que você disse, surge primeiro o Seixo, sim. A Praia. Não. Primeiro surgiu Mira, que já era Mira. Sim. Depois surgiu Carapelhos. E passado 2 horas surgiu o Seixo. E passado 3 horas é que surgiu a Praia. Por isso a primeira, nós somos o segundo. No mesmo dia. Eu sei que o Gabriel costuma fazer. E depois o Gabriel, isso. que andava sempre, e quis fazer a vontade de alguém, andava sempre na Assembleia da República, além de ser um homem que ia todos os santos dias, e foi anos seguidos, para Lisboa, com carros de batatas, não havia um dia da semana de folga, tinha que levantar um menino, gostasse o que gostasse, que estava a dormir na Assembleia há mais de 15 anos, que era todos o pedido para a criação da freguesia. E era um pedido que me fazia um homem que já faleceu, que Deus lhe fala em alma, que era o José Maria Ventura. O que eu mais gostava de ver era Carapelhos sem freguesia. Mas permita-me dar aqui uma chega. Antes da freguesia havia uma comissão de melhoramento. Uma comissão de melhoramento dos que já era composta que depois foi criada por mim. E que foi a base, digamos... Exatamente. Só para comissão de melhoramento, que lhe vou dizer o nome dela.
Missão de melhoramentos na missão cultural, recreativa e desportiva dos lugares de cortesia de Baixa Carapês. É o tamanho dela. Deus me livre. Isso não tem nada a ver com o tamanho. Mas essa comissão era composta por 13 homens e que deu os seus frutos. E o primeiro fruto que ela deu, cheguei a Lisboa, saí no Diário da República, à agressão da freguesia, e um homem que lhe vou dar os meus parabéns e vou-lhe dar um grande abraço ainda hoje, ia tomar café todas as semanas com ele. Um homem de mira, um homem bom, está vivo, está são, que é o Dr. João Terriba, que era conservador do registro automóvel em Lisboa, a nível nacional, e diz-me assim: dou-te os meus parabéns por uma comissão de melhoramentos que acabaste de criar, já li o Diário da República, e por isso vou-te arranjar aqui já um pequeno subsídio para a tua comissão de melhoramentos. E eu fiquei todo contente, não contava com tal, agarrei num recibozinho, num aviso da Direção de Aviação, e só escreveu assim: caro amigo governador civil Santana Maia de Coimbra, queiras dar ao portador deste bilhete, que acabou de criar uma comissão de melhoramentos para o desenvolvimento da sua terra, queira-lhe dar a quantia de 500 contos. Eu, quando ouvi aquilo, fiquei cego, e um papelinho assim deste tamanho, bem virado a Coimbra, já não vim para casa, vou ao governador, dirigi-me ao governador civil, que me recebeu com muita categoria, que falei muita vez com ele, com o Dr. Santana Maia, que não o conhecia de lado nenhum, e o homem disse: traz recibos. Sabia lá que era preciso recibos. Não, vai ali à livraria e compra um recibo. Comprei um recibo e o homem passa-me um cheque de 500 contos. Cheguei a casa, reuni com a comissão e disse: temos aqui 500 contos. O que é que vamos fazer deles? Dotamos a aprovação entre todos. Temos uma fonte que é muito desejada, que é um lavador no Corticeiro de Baixo. Fizemos imediatamente um lavador, ainda sobrou dinheiro para um caminho. Esse lavador vai ser recuperado este ano. Já tem um caminho ao BD. Uma fonte que está lá maravilhosa, e por isso as pessoas estão todas contentes por eu este ano pegar numa obra da Atenida de Dragões. E foi daí essa comissão de melhoramento, foi essa base que começou. Que motivou, e daí motivou a quê? À mesma comissão, agora qual é o caminho? Começámos no primeiro caminho, que os caminhos nos carapelhos eram balas. E as balas eram caminhos. Não havia ninguém que fosse a pé enxuto para uma terra, nem para um pinhal. Eram todos caminhos que parte deles tinham peixe e água todo o ano. E por isso eu, com as casas velhas e com a ajuda da população, que saíamos para cada caminho desse, pedir às pessoas pelas portas, todos davam dinheiro para ajudar, e cheguei a trazer 70 pessoas com as suas enxadas a abrir as balas e a fazer uns caminhos com 6 metros. Mas isto, na da altura da comissão de melhoramentos que não havia junta. Comissão de melhoramentos que não havia junta. Exatamente. Foi o grande impulso, para a junta, e depois eu, que não tinha vida, porque tinha uma vida de andar dia e de noite nos mercados, disse: eles queriam, o partido queria que eu fosse à fim da força. O candidato, não. Arranjei uma lista, arranjámos uma lista para toda a gente concorrer. Quando dei por ela, alguém me disse: a lista que está feita para concorrer, nenhum vai. Estão todos retirados porque alguém os retirou todos. Cheguei à Comissão Política e disse: meus amigos, a lista que a gente tínhamos feito está toda fora. Então és tu, como a gente já queria, que vais ser o cabeça de lista. Eu não. Mas foi. E insistiram segunda vez e faltavam 3 dias para entregar as listas no tribunal. E eu disse-lhe: eu sim, com uma condição. Qual é? Ninguém mexe na minha lista, eu é que faço a minha lista. E ainda hoje tem acontecido isso. Ninguém nunca me fez as minhas listas, ninguém me as impôs. Eu é que faço a minha lista e é que as tenho feito sempre todas. Se eu só tenho a 4ª classe, eu não quero nenhum com a 5ª. Já lá vamos. Este foi o primeiro mandato. Portanto, que surge nas primeiras eleições, em 1987. Depois, candidata-se a um segundo mandato. Depois, como é lógico, pedem-me outra vez e eu aceito. Ganhei outra vez com maioria. Faz um segundo mandato. Faço um segundo mandato. Pelo PPD-PSD. PPD-PSD. Depois faço um terceiro mandato. Faz um terceiro mandato.
Pelo PSD. Pelo PSD. PPD, PSD. E depois faço um quarto mandato. Mas aqui ainda... 4 vezes 4, 16. Exato, a lei permitia. A lei ainda permitia. Permitia e continuava a permitir. Faz. E depois disse ao Dr. Maduro, que era candidato, vais ter paciência, arranje-te um candidato à altura, mas eu não vou. Fala do Dr. Maduro como Presidente da Comissão Política. Era nessa altura, exato. Não vou. E não fui. Ficou meio triste comigo e tal, mas disse, mas eu vou-te fazer a tua campanha igual, eu vou trabalhar à mesma. E assim o fiz. Não fui. E 8 anos, por minha livre vontade, fiquei em casa. 8 anos. 8 anos. 8 anos de pausa. 8 anos de pausa, e ao fim de 8 anos começaram outra vez em cima de mim, tens que ser, e tens que ser, e tens que ser, e tens que ser. E eu disse sempre não, porque já estou curado. Eu dizia, já estou curado dessa doença. E por isso, como estou curado. Avança para um 5º mandato. Mas tanto insistiram PPD, que eu PSD. comecei a passar, a tomar banho, comecei a passar a mão ao corpo e achei que ainda tinha uma carapela que não estava afinal cicatrizada. E essa carapela ficou e eu não estava afinal curado e fui outra vez para um 5º mandato pelo PSD. Pelo PSD. E entretanto, há 4 anos, por um... começar... Não, isto tem... Há 4 anos já alguém... Há 4 anos candidatou-se novamente. E para todos os efeitos, até dia 1 de outubro, o Gabriel Pinho é o Presidente da Junta de Freguesia. Portanto, fez um 6º mandato. Não, fiz um 6º mandato diferente. Está a ser feito. Está a ser feito, mas independente. A questão é, está a cumprir o 6º mandato. Estou a cumprir o 6º mandato, independente, mas não pelo PPD-PSD. Não, só. Livre. Botei-me na mão do povo. Porquê? Porque disse não uma vez, 2, 3. Porque havia um problema. Havia uns gajos, este gajo é velho, este gajo já está claro. Eu... Então, na hora de arrumar agora, é que eu arrumei a esteira. Então, ponderei as esteirinhas, tinha as esteiras preparadas e arrumadas, já lavadinhas, engraxadas, porque os jogadores também assim fazem. Engraxam-nas, que é para elas depois dizer, pá, estas foram as minhas esteiras. Mas um grupo de amigos e amigas, não só amigos, amigas e amigas, não me largou de mão e andava atrás de mim diário, e tens que ser, tens que ser, tens que ser. E eu disse sempre, não. Mas há um dia que me surgiu qualquer coisa que me cheirou a mostarda, e apareceu-me o PPD, meu amigo, tens de dizer sim ou não, e é hoje. Eu digo não. Pronto, não vou por lado nenhum. Mas o grupo do Independentes insistiu outra vez para a 3ª vez ou para a 4ª, e depois sabe como é que é. E o Gabriel foi pelos Juntos pela Freguesia. Juntos pela Freguesia. Juntos pelo futuro. Um movimento que não é independente. Exato. É um movimento zangado. Foi um movimento não era zangados. Não era zangados. Epá, eles queriam que eu fosse de qualquer maneira, não vais de uma maneira, vai de outra. Todos os partidos praticamente me bateram à porta e eu disse, mas eu não vou. Mas quem faz 5 mandatos pelo PSD depois... Mas não foi zangado. Esquece o partido e vai para um movimento. Há alguma coisa se passou. Mas não foi zangado. Achei que não tinha condições. Mas foi o que disse no jantar da apresentação. Pronto, andava zangado. Andava meio triste com algumas bocas e por isso vou-me embora. E disse, não tenho condições para ir com vocês. Este grupo de amigos disse, mas tu vais com quem tu quiseres. Vais para o partido que quiseres, mas eu para o partido não vou por nenhum. Partidos podem bater já à porta e bateram. Não vou por nenhum. Mas uma coisa é certa. Independente, vocês podem convencer. E convenceram-me de independente, mas eu ainda lhe pus condições. Vocês têm uma coisa a fazer. Eu vou-me pôr na mão do povo. E se o povo me quiser, tem que dar a mim, mas eu trabalhar não trabalho nada. E assim fiz. Eles fizeram o trabalhinho deles todos, eles escolheram as assinaturas obrigatórias. Eu só fiz uma coisa, não abdico. Como já fiz das outras vezes, a lista faço eu. E foi quando fiz, foi a lista. Levei um não o 2 porque não ia para o partido. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Até sou capaz de nomear as pessoas. Mas também não tive pena nenhuma. E o resto foram amigos comigo. E só levei aquelas pessoas que eram as obrigatórias na lista, porque se desse levar outras tantas, levava. Mas não quis e fiz a lista e fiz o meu mandato. Um mandato que posso dizer independente e com uma grande garantia. É que nunca... tive uma chatice nem na Assembleia, e tinha, como sabe. Então porquê que não vai outra vez? Se isso foi tão bom, porquê que não vai para o movimento outra vez? Ia de vontade
e vou de vontade independente, mas vou à mesma independente. Vou nas listas do PPD, do PSD, mas vou independente. Ainda há bocado teve a dizer que o sabão não lhe lava o... Ainda há bocado teve a dizer que o sabão não lhe lava a cor laranja. Não tive a dizer nada disso. Mas era que ainda tinha uma carapela de qualquer que lhe estava curada. Vamos fazer uma pausa, já voltamos. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Muito bem. Estávamos aqui a falar dos seus mandatos. Agora apresenta-se novamente a votação. E, contabilizando isto, o Gabriel tem 24 anos já de junta. É verdade. E, se vier a ganhar as próximas, passa a ter 28. É verdade. Provavelmente no Conselho o que bateu em todos os recordes em termos de votação. Isso está no estatuto. E há uma honra que eu tenho para dizer, é que ganhei sempre com maioria. Nunca o chamaram para a variação da Câmara, Gabriel? Já me chamaram para os lugares todos que eu quisesse. E o Gabriel... E eu disse sempre o que mesmo continuo a dizer. Não é porque não tenha capacidade para tal. Porque para fazer o que todos os presidentes da Câmara, que têm passado desde o 25 de Abril por esta Câmara, não me envergonhava nada de fazer o que qualquer um deles está a fazer. E gerir o dinheiro público é, para mim, mais fácil que gerir o dinheiro que nós temos com o comerciante que tem que arranjar para a sua empresa e para os seus empregados. Este é muito simples. E por isso, já tenho dito muitas vezes assim, como é que tu, com tão pouco dinheiro na junta, e consegues fazer tanta obra? Pois é. Mas há para aí muito menino, que já o disse na Assembleia, e digo publicamente que não tenho vergonha nenhuma e abertamente dizer isto, é que o Gabriel, podem-lhe passar às contas, os primeiros 16 anos nunca terei ordenado. Nem eu, nem a minha Assembleia toda, nem os meus colegas, porque eu no tirante também lhe dei o exemplo a eles que não. Não, minto. Os primeiros 12. Depois chateei-me com o Rigote e disse, eu andar a limpar baletas com o dinheiro que me é devido a mim e aos meus colegas, vou passar a pagar ordenados, porque o senhor está-nos a discriminar, que chegou uma altura que nos discriminou total, e por isso vou passar a tirar o meu ordenado. Faça o que você quiser. Disse-me ele, está em ata. Disse-me ele, e eu passei a tirar o ordenado. Por isso, mas os meus colegas de algumas juntas do nosso Conselho apresentam as suas contas à Assembleia, que eu apresento. Todos os quilómetros que fazemos a partir de 8 quilómetros as chamadas ajudas de custo, em serviço da Junta, dá direito a gente tirarmos os quilómetros, as ajudas de custo para os carros. Eu nunca tirei um na minha vida. Mas também nunca, sabe o que é que nunca apresentou no meu mandato? Ao contrário de outros. No meu mandato nunca apresentei uma fatura de despesas com comida nem com gasóleo. E há outros mandatos, é para a gente que apresentam todas as ajudas de custo. Mas são questões, são maneiras de estar. Mas isso põe-se muito dinheiro no fim de tal. Sim. Sabe cada qual tem a sua maneira de gerir. O Presidente também não tem obrigatoriamente... Não. Também não sou contra isso. Também não sou contra isso. Portanto, as pessoas que prestam o serviço, acho que ter algum retorno também não é mal nenhum. Tinha posses, também eu fazia. É uma questão de justiça também. Quando lhe acabei agora a dizer, quando foi da Comissão de Melhoramentos, que eu trouxe 500 contos, você sabe que eu também passava as minhas noites para, às vezes, adquirir certos e determinados fundos, também ia passar os meus bocados, não era por gostar, porque nunca fui amante, mas ia a discotecas de Lisboa, conhecidas todas também. Mas tinha que ir. E sabe o que é que também me calhava a pagar a minha... Devia ser bonito, Gabriel numa discoteca. Mas eu fui muitas vezes, não tenho vergonha nenhuma de dizer.
e acompanhado de grandes pessoas. E sabe o que é que os meus colegas que eram ainda da associação diziam assim: Che, as tuas despesas que tu lá gastastes. E gastei lá alguns questões bons. Tive lá uma novidade também. Amém. Nem se pode dizer que se a minha mulher sabe disso, bota-me fora de casa. Ela está a ouvir, se calhar. Não está que ela é a minha moda. É a minha sorte. Sabe que é? Mas os meus filhos, numa determinada que estejam hoje, mas também não vão à mão nesse campo. Nem têm autoridade para isso. Resumindo e concluindo, gastei os meus tostões e não foram poucos. Bom-mas de pagar. O Gabriel, o que está a querer dizer é que sempre... das minhas despesas. E por isso o dinheiro tem que aparecer. Se vinham 500, era 500, tinha que aparecer. Mas se vinham... E é um ponto de honra do Gabriel. E nunca me fez falta esse dinheiro. Correto. Ao contrário do que alguns meninos que ainda esta semana no Facebook, até me telefonaram da França, dizem que o Gabriel, não dizem o nome do Gabriel, mas é a mesma coisa, está na política porque está aí buscar o teixinho dele todos os meses. Coitados dos pobres. Mas o Gabriel já tem idade dos pobres. Eu disse, respondem eu. Não responder a coisas dessas. Essas coisas. É uma tristeza. Isso é um antigo lavador. De lavador, mas de lavador fraco. Pronto, mas isso não vale a pena. Os factos, quando há factos, são julgados em sítios próprios. Quem me julga a mim, sabe, não são essas más línguas de feição. Será o povo, com certeza. É a população, com os seus votos ao pajuria. Aprova ou não aprova. Isso é que é o importante. Muito bem. Gabriel, o Gabriel, com este tempo todo de presidente de junta, isto acaba por ser uma paixão, digo eu. Eu estou a falar por si e depois diga-me. Ou seja, quem se presta a tantos mandatos, isto não é só... Há aqui um gosto pessoal. E a verdade é esta, é que o Gabriel viu-se confrontado no meio caminho com a extensão da freguesia. Carapelhos era, se as coisas fossem levadas ao limite, Carapelhos hoje não era freguesia, seria uma união, qualquer coisa de freguesias. Pronto. Isso foi um mau período. Eu penso que, e daí se calhar começou a minha grande, vou-lhe abrir o livro um bocadinho. A sua tristeza com o PSD. Se calhar ficou a minha tristeza com o PSD. Porque isto foi uma decisão na altura de que era do Passos Coelho. Mas não foi com o Passos Coelho, que é um homem que ainda hoje respeito. E merece o meu respeito. Foi Mira. Eu vi e fiz tudo o que estava ao meu alcance para salvar a freguesia. E muita gente há de morrer. Sentiu-se traído dentro do partido? Havia gente que não queria que a freguesia continuasse? Um bocadito. Não foi. Havia gente que queria outras coisas. Não, mas eles sabem, e quem está a ouvir sabem o que é que quer dizer. Sim, mas um auditório eu gostava de saber. Mas eu vou-lhe explicar mais. Sim. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, perdi muitas noites. Para já, inquietou esta situação? Inquietou-me bastante, e eu não houve sítio nenhum que não fosse. Corri tudo. O que houve daqui, de Lisboa até ao Porto, Coimbras, houve tudo o que havia, reuniões e o que fosse em prol de defesa da extinção das freguesias. E não porque era um capricho, mas porque acha que a freguesia faz tem falta... Tem a sua mais-valia e faz falta junto às populações. Pronto, eu acho porque que se não fosse termos freguesia, é importante, se não formos ter freguesia, nós não tínhamos na minha freguesia as regalias que temos. Nós não tínhamos o posto médico aberto, nós não tínhamos as escolas onde elas estão, nós não tínhamos muitas coisas. E uma freguesia, mesmo com o pouco recurso que tem, é sempre diferente do que ser uma terra quase abandonada à espera do que é os outros. Você já viu terras como, por exemplo, Entesqueira, Porto Mar, etc. Tem que estar sempre sobernadas para a freguesia de Mira. Só tem o quê? O pouco que a freguesia lhe vai fazer. E uma freguesia como a nossa, o pouco que é para servir para a freguesia toda. E então, na parte das freguesias, da extensão, eu levantei e fiz tudo. Lisboa. Há um homem que me merece muito, foi o Zé Frade. O homem não me sai do pensamento e custou muito a morte do Zé Frade. O Zé Frade foi um labutador pela não extensão da freguesia dos Carapelhos e outras, em tempo vamos lutar por outras, e posso lhe dizer, muita gente há de morrer sem saber como é que eu consegui que a freguesia se salvasse. E como é que ela se salvou? Mas eu vou-lhe daqui a pouco já dizer. E então fiz tudo, desde passar-me rasteira ao Sr. Presidente João Rigota. Deus queira que ele me esteja a ouvir, que é para ele saber a rasteira que eu lhe passei. Que é aí para Coimbra, para uma consulta, e vou assim para dar uma rasteira ao João Rigota. Então telefonei para um amigo e digo-lhe assim, vais preparar aí 25 pessoas e vais à sessão de Câmara
e vais dizer ao João Rigota, em defesa de tal, a gente quer defender a freguesia. E o João Rigota, na Câmara Municipal, com os senhores vereadores e com tudo, uma vez que está aqui os representantes do povo, porque não estava eu, não sabia que eu estava a controlá-los pelo telefone. E só hoje é que ele não está a saber. Diz assim, eu vou para a defesa dos carapelhos, vou, nem que seja de Felquilhas e não sei quanto, não pode acabar. Aqui é que está o verdadeiro povo. Porque, como é que diz, aqui não está o Gabriel. Enganou-se que eu estava a controlar. Primeiro, Câmara a favor. Segundo, a Assembleia a favor. Terceiro, reuniu o povo, 100 e tal pessoas, entre todos os partidos e todos os amigos da freguesia. Estive presente nessa reunião. Também se fez presente. E há um amigo, se você se presente, há um amigo que era do PSC que depois surgiu como candidato, que foi esse a grande amiga do e que disse o Gabriel, exatamente, que é do tempo e que disse o Gabriel, o Presidente da Junta, como... Não. Estou a filar no candidato que foi o candidato do PSD. E foi por isso que me fizeram ir. Pronto, agora vou revelar tudo. Já abri o jogo e foi por isso que me fizeram eu ser candidato independente. Esse menino disse assim, em plena reunião com 100 e tal pessoas. Alguns dos meus amigos e defensores da freguesia saíram da sala. Muita gente não se apercebeu. Chateados. Porque o PSD, na altura, não me defendeu em nada com as palavras do moço. O moço diz assim, o Gabriel, como Presidente da Associação, é o melhor do país. Se calhar não há melhor no país. Mas como Presidente da Junta é um zero à esquerda. A freguesia está para ser distinta. Ele ainda não fez nada para defender. O Frade foi o único homem que me defendeu nessa reunião. E o partido todo. Reunido as culpas todas. Ninguém ouve uma voz. A dizer ao rapaz, cuidado que a gente sabe que o rapaz, o homem tem feito tudo. E eu moei nessa altura e disse, não tenho condições para ir mais o partido. E começou daí essas em cima de outras, que o Gabriel começou. Ou seja, isto foi fraturante, esta questão. Foi fraturante para mim, porque fiz tudo. E depois sabe como é que eu consegui? Então vou-lhe dizer que é para meninos ficarem a saber, porque senão nunca mais o sabiam. Eu, numa célebre reunião em Lisboa, os meus amigos ficaram lá sempre, e os meus amigos ainda hoje são meus amigos do partido. O caso do Maurício Marques, o caso do Luís Montenegro, o caso não os vamos nomear todos, muitos. Acontece, ficaram sempre do meu lado e levaram à reunião do partido. Estava preparada no partido, no PSD, quando foi o seu congresso, quem tivesse 3 freguesias no Conselho não acabava nenhuma. Então, numa casa em Lisboa, onde eu estava mais José Frade e mais o meu secretário da Junta na altura, isto tem que passar para 4, que era para atingir a mim. Vamos salvar 800 freguesias, salvem quantas quiserem. O que acontece é que o telefone, eu não quis ir ao Congresso, e o telefone era umas 11h30 da noite, a tua freguesia salvou-se, porque já passou para 4. Está a ver como ela fazer? Mas o Gabriel ficou com a fama não, na boca desse senhor candidato, que tem na mania ainda hoje que é um pombito, é um sapinho debaixo da pata do boi. Esse menino continua a dizer que o Gabriel nada fazia. Mas não vamos. E essas coisas depois começaram a picar. Sim, e eu comecei a moer. Eu sei que sabemos que o Gabriel é combativo. Vamos dar um minuto para compromissos comerciais e já voltamos. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Voltamos à companhia de Gabriel Pinho, que vai concorrer pela... Já perdi a conta.
7ª vez à Assembleia da Junta de Freguesia dos Carapetes, Conselho de Baixo. Gabriel, só para terminar o ponto que estávamos a falar, e isto em termos daquilo que é a posição do Gabriel do partido, que já tem uma presença, já chegou a ser presidente da Comissão Política do PSD em Mira. O Gabriel esteve foi indicado como nome para ser expulso do partido. Ou estou enganado? Não, porque o Gabriel anda aqui há muitos anos. Mas foi ou não pela direção? Aqueles que eram contra o partido estavam não sujeitos... Não sei, mas escuta, não sei se foi isso não, porque eu, quando entendi e quando aceitei ser candidato independente, não por partido nenhum, porque isso nunca o fazia na minha vida. Quando isso não violava os estatutos do PSD? Não, mas agarrei numa cartinha. Sim. E mandei para o partido dizer, meus amigos, vou ser candidato independente. Nunca entregou o cartão. Nunca ninguém me o pediu. E por isso peço a suspensão de ser sócio do PSD por tempo indeterminado. E eles mandaram-me dizer, não, o é por tempo indeterminado, o é sempre. Agora é só escolher 2 posições. E eu escolhi a posição, então vai ser até eu me apetecer. Já me convidaram outra vez para ser militante, mais que uma vez, mas eu continuo à espera de meus dias. De momento sou independente e deixe-me estar assim que estou muito bem. Muito bem. O Gabriel... Mas ninguém me expulsou, ninguém teve esse prazer. Pronto. O Gabriel parte agora para vai-se apresentar a votos para mais um mandato com Raul Almeida, que há 4 anos, tendo sido ele presidente da Comissão Política do PSD, deu um aval a um outro candidato. As suas relações com o Raul Almeida, independentemente de facto de ter sido presidente junto por um movimento, são boas? Que análise é que faz disso? Foram sempre as melhores desde o primeiro dia da eleição. No dia da eleição, lembro-me como é que foi hoje, e também já foi há 4 anos, trouxe champanhe no meu carro e vim trazer à sede do Partido Social Democrata 2 caixas de champanhe, uma para o Partido Social Democrata e outra para o mar. E disse, tome lá, celebrem um de cada lado, abram garrafas dali e daqui. O que acontece é que o Raul deu-me assim os parabéns e disse-me assim, não tenhas problemas, ele trata-me por você. E eu trato por tu, é engraçado. Andei com ele ao colo praticamente. Tudo o que precisar da Câmara, tens tudo o que precisar da Câmara com mais outras juntas, nunca será discriminado. Palavra do dia da eleição. Mas também não estarás privilegiado, é isso? E também tens uma coisa, vais ser sempre atendido por mim. Tudo o que precisares é o meu telefone. Ou seja, não criou fratura com a relação? Não criei fratura com nada, e por não criar fratura com nada, e por alguém me dizer a quem te vais agarrar depois se ganhares como independente, só tenho a dizer uma coisa. Tive o privilégio de trabalhar com o Raul Almeida como nunca tive, se calhar com nenhum estando dentro do partido. Foi sempre espetacular. As nossas relações foram sempre as melhores. E é por isso E por isso, como ele fez para a minha freguesia obras que andavam prometidas há dezenas de anos, nomeadamente a ligação que eu sempre bati das ruas do Corticeiro de Baixo aos Carapetes, que ligam a freguesia, pelo centro, que ligam ao centro de saúde, que ligam ao posto médico, que ligam à associação. Estamos a falar daquela estrada que depois vai desembocar numa estrada que vai dar ao Corticeiro de cima. Liga da Rua Nova, do Corticeiro de Baixo, à sede da Junta. Para quem conhece é fácil perceber. Exato. Para quem não conhece, não é comprida. Desculpa, mas é uma rua que tem para aí menos de 1 quilómetro. O que acontece é que nenhum presidente me fez. E este disse-me, durante um mandato fácil, tive que andar um pouco em cima dele. Estava a ver que não era no mandato. O que acontece é que ele fez essa rua. Fez-me outras obras, por exemplo, não fez, deixou-me limpar um terreno que a Câmara tem, junto ao Parque Barão de São Bento, que era um matagal com 20, 30 metros de altura de silvas. Quando as máquinas da tropa lá andaram,
deixou-me limpar. Depois deixou-me ter máquinas, depois deixou-me fazer os caminhos à Parcabala, que está lá uma coisa digna de se ver. Descobrir os sítios dos arrozais, não os arrozais, como alguns diziam que iam fazer arrozais, não. Sim. Descobrir os sítios dos arrozais, os nossos sítios antigos, onde todos os labradores dos carapelhos e do curto e baixo tinham a sua leirazinha para fazer arroz para a caça. Deixou-me descobrir tudo isso e deixou-me fazer uma estrada, caminho, e com a ajuda também dele, dando alguns materiais. Mas aquilo foi feito praticamente pelas pessoas, as pessoas com os seus restos de entulhos, com as suas casas velhas, etc, etc. E outro que eu mandei moer, e etc. Tenho lá uma estrada maravilhosa. E tudo isto foram obras que o Raul, como, além de por vezes não ajudar mais que o outro, que acaba também de grandes ajudas, só de nos dar a liberdade faz, essa para mim, quando eles me começaram a pedir, ele e o Maurício Marques, já aqui há uns 2 anos, eu fui-lhe sempre dizendo, vamos ver, mas quando chegou a hora da verdade que eles me apertaram, eu tive que lhe dizer sim. E senti-me na obrigação de ir mais uma vez, por eles, porque senão... E subscrever o plano, exatamente, o programa porque senão ia de vontade para casa, porque penso que atrás de mim temos esta juventude... Já lá iremos. Há uma pergunta que está no ar. Exatamente, Paulo. Obrigado. Não é bem uma pergunta, mas gostaria que o Paulo ou o Sr. Gabriel elucidassem este nosso ouvinte, que é o Paulo Pato, porque ele pergunta se o Gabriel é candidato independente porque está a sigla PSD por baixo do nome dele, portanto, no ecrã. Portanto, o Paulo está a fazer aqui uma pequena confusão. Se é? O Sr. Gabriel Pinho não está a concorrer a estas autárquicas como independente. Eu estou a concorrer nas listas do PSD, mas como independente. Como todos os que fazem parte da minha lista, não há nenhum militante do PSD. São todos independentes. Então diga-me uma coisa, este nosso ouvinte tem as suas razões de estar por baixo do seu nome no ecrã a sigla do PSD ou não? Não, tem a razão, porque eu vou nas listas do PSD. Exatamente. Como vou nas listas Portanto, do PSD, não vai como independente. Não vou nenhuma lista independente. Vou na lista do PSD, mas na qualidade de independente. É diferente. Mas eu vou nas listas do PSD. Exatamente. Eu estou na mesma lista que está todas as candidatos, porque mesmo a lista do Raul não tem todos os... Toda a forma nos boletins de voto estará lá a sigla PSD. Exatamente, sim, está ali a sigla do PSD. E o cartão de militante mantém-se também. Exatamente. Já agora aproveitava ter o meu micro aberto para enviar também para o Brasil, para o nosso ouvinte Alberto Botas, os cumprimentos aqui desde o estúdio da Rádio Mira a emitir via internet para o mundo. E cá está a prova então. O Sr. Alberto envia-nos desde o Brasil um forte abraço ao Sr. Gabriel Pinho e toda a bancada. E seja igualmente um forte abraço para o Brasil, para o Sr. Alberto. Muito bem. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Eu queria fazer aqui eu interrompi o Gabriel, mas eu queria que fizesse de facto esta reflexão. O Gabriel, sendo a pessoa, eu estou-lhe a chamar a pessoa mais velha, mas por favor, não entenda, porque são muitos anos. Como é que vê esta juventude que hoje se apresenta? O Raul, o Francisco Reigota, o Rui Terrível, pessoas que têm uma juventude e que se prestam a este serviço. Qual é o conselho que o Gabriel dá, porque já está nessa posição de poder dar conselhos? Sim, eu posso lhe dizer uma coisa. Eu, quando fui convidado, tinha 28 anos para ser Presidente da Junta. Eu não posso, eu tenho no mês de velho, e concorri contra homens de 60 anos na altura. Um do CDS, outro do PS, e o do PS que teve 28 votos nessa altura, e o do CDS teve 96. E eu ganhei nessa altura já com a maioria. Mas também já tinha um bocadinho de probradas, porque eu era o homem já que andava nos caminhos, à frente das coisas dos caminhos, com a Comissão de Melhoramentos. Certo. E por isso, acho que nós, cada pessoa não é dizer eu quero ser. Eu gostava de ser é uma coisa, eu queria ser é outra. Mas eu ter vocação, e eu ter dedicação, e ter tempo, disponibilidade, e gostar da sua terra, apaixonar-se por ela, e fazer tudo para que a sua população esteja bem. Eu, se fosse um homem que quisesse penacho, eu já estava na Câmara há muito tempo.
Fui desafiado diversas vezes para ser, e convidado para ser o segundo. Fui convidado para ser o primeiro, mas aí era lista já opositor. Já. Aí nunca foi o partido a dizer. Mas eu nunca aceitei porque disse e continuo sempre a dizer o mesmo. O meu lugar é só, e ninguém me obriga, aquilo que eu quero. Eu quero pôr a minha freguesia e a sua população com o seu bem-estar que eles merecem. E esta rapaziada nova, como o Raul, que fez um bom mandato, dou-lhe os meus parabéns, ainda ontem gostei na Assembleia, um homem que teve a minoria e soube fazer uma geringonça à maneira de... Uma geringonça à direita. Exatamente. Mas assim. ele soube fazer uma geringonça que nunca teve nenhuma rejeição e nenhuma votação contra os seus projetos. O facto de ter dado as duas grades de ter dado espumante ao PSD e ao PSP também ajudou, não? Também conta, talvez. O que acontece é que eu ontem dei-lhe os meus parabéns e depois a seguir a mim outros lhe deram, porque eu tenho muitos anos de Assembleia, como sabe, e nunca vi 4 anos de tanta paz e tanta discussão nesta Mas esta Assembleia. juventude, Gabriel, esta juventude, o Francisco, o Tiago, o Raul, o Rui, o André... O Tiago tem feito... Uma equipa de pessoal que... Estes é que vão... Sim, eu acho que sim. Eu sou a favor desta gente nova e tanto gosto de fazer gente nova, e se você vir aqui na minha lista, é pena vocês não terem imagens para poder mostrar. Se vocês virem na minha lista... Vocês só veem aqui gente nova, só tenho aqui um quase da minha idade. O único que está com o cabelo branco, de facto, é o Gabriel. Exatamente, é só gente nova. E o que é que agora é a minha lista? Epá, o Gabriel é velho, o Gabriel tem 68 anos, não é? Confia nesta... É ousado. Confia nesta juventude. E tenho aqui muita gente aqui de escolha, todos eles quase servem para ser primeiros. Confia nesta juventude. Tem esperança nesta gente. gente. Sim, e tem mais gente, além desta que tenho aqui. Qualquer um tem aqui muita gente para escolher, para dizer assim, esta aceita ou aquele aceita. Não digo que é este, pode ser esta. Porque este ou esta é a mesma coisa. Há mulheres com grandes capacidades e vemos grandes presidentes de junta e grandes presidentes de Câmara que eu conheço neste país que não são inferiores aos homens. E por isso esta juventude são os homens e as mulheres da amanhã. Por isso, há que acarinhá-los. Eu só ainda não transmiti, ao contrário de alguma gente pensa, o velho lá está outra vez, mas eu acho que não sou assim tão velho como isso. Tijão Nogueira, por exemplo, é mais velho que eu, ainda está na Assembleia. E fino, lúcido. Mas não é esse o problema. Mas está a passar a sua experiência para... Estou a passar a minha experiência e com muito gosto, e não o faço sozinho. Não o faço sozinho. Sabe para que é que eu não consegui passar nenhuma vez a minha experiência? É para os meus filhos, porque eles sabem que é que os prejudica um pouco isto. Porque é preciso ter amor e não ter amor ao dinheiro e ao tempo. O dinheiro, às vezes, não é o tudo. É o tempo. É a disponibilidade. É o desprezo à família, que às vezes a família... A minha mulher já tem uma cabeça com o caneco. E olha, mas o que é que eu estou a fazer já em casa? Teve a sorte de ter a esposa que teve também, não? Olha, Gabriel, estamos na reta final. Assim como os outros candidatos têm a oportunidade de poder dizer o que é que vem aos próximos 4 anos. Ou seja, dentro do seu programa eleitoral, que eu pergunto, dá-se ao trabalho de fazer o programa eleitoral ou esta experiência toda que já tem... Já o tem de cabeça. Não precisava de fazer o programa eleitoral para nada. Sabe quanto tempo é que me levou a fazer o programa eleitoral? Levou-me 5 minutos. Escreve o teu programa eleitoral. Mas para quê? Não quer para nada, não há nenhum faz. É a mesma coisa como o meu programa eleitoral que eu tenho para os anos todos. Isto é para 4 anos. Mas o programa eleitoral que eu tenho para os anos todos os anos digo, cumpri-no a 80%, cumpri-no a 90%. O ano passado cumpri o meu programa eleitoral a 120%. Porque entrei por este ano. E por isso, o meu programa eleitoral é dar continuidade à minha obra, à obra que tenho executada, que nós temos executada, é manter a freguesia limpa, é exigir que o Sr. Presidente da Câmara, porque já devia este Conselho, que a nossa freguesia deveria ter há muito tempo, saneamento, de exigir que ele veja se ele consegue o saneamento. Mas aqui, posso-me adiantar mais um pouquinho e dizer assim, a culpa tem sido dos nossos políticos, mas se calhar não é só dos nossos políticos. Para mim,
culpo mais a equipa dos nossos técnicos, a começar por Engenheiro Rui. Desculpem-me lá, mas... Não está aqui para se defender. Desculpa lá, não está aqui para se defender. Mas os nossos técnicos têm sido os grandes culpados porque não têm apresentado aos políticos, dizer assim, em primeiro lugar está este, e tínhamos candidatado a fundos que tivemos tanto tempo e agora estão-se a passar. Mas é exigir, então, o saneamento, como estou a dizer, continuar com atendimento e responder a todas as perspectivas das necessidades da nossa população e estar permanentemente atentos à nossa escola, ao nosso centro de saúde, garantindo sempre o bom funcionamento destes espaços públicos, não os deixar fechar e mantê-los sempre em bom estado, manter os caminhos agrícolas em bom estado para que a nossa agricultura continue a poder ir aos seus terrenos de pé enxuto, como ainda agora há dias lá fui com as meninas de uma revista, elas estavam todas contentes pelos caminhos, porque se fosse antigamente elas não iam ver nenhuma terra de nabos nem de grelos. Limpar todos os circuitos de água, que ainda o ano passado os limpei todos, mas pelo menos 4 em 4 anos têm que ser limpos uma vez, porque senão aquilo é uma desgraça, porque são terrenos nossos, como a gente sabe. Terminar o parque de estacionamento por trás da capela, como eu disse, o parque novo que está a fazer no pé da Praça Nova, que não quer que se chame praça, parque, quer que se chame praça. Aquilo tem direito a se chamar praça. E por isso vai se chamar praça, já iremos a incentivar as pessoas que é a Praça Nova. Por isso, tentar fazer, que já lá está começado, o parque de estacionamento, continuar a abertura junto à Vala Velha até ao limite da freguesia, também lá iremos durante os 4 anos, se não tiver nenhum impedimento. Construir um parque de água junto às Parcas de Varanda de São Bento, que já tem um projeto feito pela Câmara, o Sr. Arquiteto da Ilha, que está a tratar dele. Requalificar o espaço junto à fonte de São Bento, naquele talude, de frente à fonte, que já há tanto tempo foi prometido, é prometido todos os anos desde que o parque é parque. Vamos ver se é este ano. Requalificar a Rua da Fonte com a tal fonte que eu há pouco falei, o lavadouro. Vou requalificá-la toda com criação de uma zona de lazer e convívio. Porquê? É que é esta possibilidade, porque aquilo nem caminho tinha. Era um beco que acabava à fonte. E há um senhor, um imigrante, que disse, se tu fizeres um caminho que ligue desde a Vala Velha, dou-te o meu terreno todo. O vizinho que estava ao lado, se ele der, também dou. E lá lhe dotei com um caminho. E agora daí, sobrou um bocado de terreno sobrando. Tenho que levar 2 mesinhas ou 3, que é para as pessoas ali todas poderem fazer a sua merendazinha ao pé da fonte. Penso que vou lá fazer uma coisa... Tenho a ideia de fazer lá uma coisa bonita. Até posso morrer amanhã. E a gente não sabe, e já não faço. Mas para já a ideia fica. E isto não é discutido por mim, é discutido por mim e pelos meus pares. Dotar a freguesia de uma pista ciclopedonal com ligação à já existente no concelho, para que se possa dar a conhecer a história da nossa terra, quer do presente, quer do passado, como, por exemplo, a plantação do arroz, que havia antigamente, não é plantá-lo agora. Aquele que diz, vão fazer uma plantação de arroz, é tolinho, porque aquilo era coisinhos, quadradinhos só, aquilo só uma coisa com um rancho folclórico, etc. Porque de outra maneira, ninguém lá vai meter os pés na lama. Agora, e mostrar às pessoas, e aquilo é um lugar que existia, é problema. E depois dar-lhe a conhecer outra parte que também temos aberta, é só deitá-la neste circuito camarário, onde nós arrancávamos a areia, que é as covas dos matos de baixo, onde lá estão os grandes buracos, onde se fazia areia para fazer não estas casas modernas, mas as antigas, que ainda são em adobes. A areia saía de lá, é daqui. Isso, e passam lá as pessoas. Isso numa perspectiva de guardar a identidade. Exatamente. E por isso, continuar a execução dos passeios nas nossas ruas, conforme a disponibilidade da Câmara. Aqui já tem que ser com a Câmara. Aqui são coisas simples de fazer. Este circuito de pista pedonal é a coisa mais simples que eu tenho. São umas carradas de cyber, umas coisitas simples. É umas marcações, mas as pessoas vão conhecer e depois levam umas placas. Aqui era o sítio onde se abre. Esses aqui são as covas da área antigas. E essas coisas que acho que já isto não tenho na cabeça há muitos anos. Mas como primeiro estavam as prioridades das obras mais importantes e mais emblemáticas, que era o centro social, que era agora este centro ao pé da capela, tudo obras que custam muito dinheiro, a gente lá iremos. E depois tenho uma coisa que comecei este ano também. O primeiro passeio que levámos as nossas pessoas
que depois ficaram com pena de não ir tão poucos. Depois já tinha gente à Assembleia da República, ou Palácio de Belém, mostrar-lhe também um bocadinho do nosso país e da nossa cultura, porque nós temos gente nos Carapelhos que há de morrer sem nunca ter ido à Assembleia da República. Este ano foi a primeira vez mostrar, e quero ver se há hipótese da junta lhe pagar outra vez um passeio no próximo ano. Eu nunca lá fui, na próxima vez convido que eu vou consigo. Tá, meu amigo está convidado, que eu já tenho vezes a mais, até lhes posso já pensar mas não dá. Gabriel, estamos no final. Foi um gosto tê-lo aqui. Era para ser um debate, foi uma entrevista, mas sempre, de qualquer maneira, foi sempre um gosto conversar. Sei que o Gabriel conseguia estar aqui até à meia-noite a conversar. Jorge, estamos no final. Passo a emissão para ti. Exatamente. Obrigado, Paulo, mas também não me queria despedir sem antes ainda comunicar aqui algumas opiniões e algumas mensagens que eu não quis interromper o Sr. Gabriel Pinho, que estava aí todo fervoroso, portanto, a dizer o que é que vai fazer, e com certeza, se ele diz, ele fala. Portanto, boa noite também para a Margarida Perdigão e obrigado por estar a participar nesta entrevista. O comentário da Margarida diz que muito bem, Sr. Presidente, que o povo o continua a eleger pelo trabalho todo que tem feito pela freguesia, e um bem-aja. Sónia Patarra, boa noite também para a Sónia. Refere que o Gabriel Pinho é um grande homem. E ainda o Paulo Pato faz-lhe aqui, não é uma ameaça, mas é quase. Portanto, a sorte do amigo Gabriel é que eu voto em outra freguesia. Se votasse em Carapelhos, votava nele, bem-aja. A Rosa Maria, para finalizar, a Rosa Maria Faneca, e pensar em transportes públicos e um pouco de cultura, Sr. Gabriel. Estas nossas terras são muito pobrezinhas e não há nenhuma oferta. Pois, amigos ouvintes, obrigado a todos por terem participado. Estas questões vão ficar no ar porque